Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. As palmas para o Senhor, nosso querido amado pastor Anderson, né? Que saudade, viu? Quanto tempo? Uns 3 anos, né? Foi da pastora Elza, foi que nós morávamos, tem mais de 4 anos, eu acho. Missão lá, não sei se é missão, mas tem mais de 2 anos isso aí. Foi muito tempo que eu não vejo ele. Irmãos, foi na pandemia. Pastor Anderson é um homem de Deus abençoado. Eu tive a honra e o prazer de conhecer. Graças a Deus, as pessoas que eu conheço são todas abençoadas. Deus só coloca pessoas de boa na minha vida. Ele viu onde esse lugar que tremeu ontem. Como é que Deus operou aqui? Só amigos mesmo, entendeu? E você é uma pessoa também muito especial. Minha família, né, te admira muito, né, pelo homem de Deus que você é, pela palavra que Deus coloca sobre os seus lábios a trazer os nossos corações. Que nessa noite, meu amado, fique na liberdade, sinta como você estivesse na sua igreja. Pregue, entrega tudo que Deus colocou no teu coração. Porque se você não entregar, você não vai dormir hoje. Eu quero que você quer ter uma noite tranquila com Jeová. Então fala conosco tudo aquilo que o Senhor propôs na tua vida para falar conosco aqui hoje. Seja abençoado. Enquanto você estiver ministrando aqui, que Deus possa estar guardando a sua esposa, aquele casal de filhos lindos que você tem, que eu vejo lá. E cada dia mais, cara, Deus possa estar transformando o teu ministério em muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Fica à vontade. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu estou neste ministério. Tive em outras oportunidades com o pastor Marco Aurélio, a pastora Elza. Louvo a Deus pela vida de cada um nessa noite. A gente que está nessa caminhada ministrando há alguns anos, não é fácil. É um desafio todos os dias de estar de pé, podendo pregar a palavra do Senhor. Creio que alguns me conhecem, já me viram lá na época da pastora Elza, lá no pastor Eduardo. Acho que a última vez que eu tive no pastor Eduardo foi um pouco de vasos que eu ministrei. Não foi? A memória, estou ficando velho, mas a memória ainda está funcionando. Aleluia. Queria que você trouxe a sua Bíblia. Abra comigo no livro de 1 Samuel. Eu sempre falo com Deus assim: Deus, todas as oportunidades que eu for ministrar, eu quero que o Senhor, através de um louvor, confirme aquilo que eu vou estar ministrando, o Senhor projeto no próximo. E o Senhor hoje falou abertamente ao meu coração. Eu falo sempre, prestando atenção. E quero parabenizar de antemão. Eu achei lindo o louvor aqui, parecido com o coral. Gente, isso é maravilhoso. Continue, faça com toda dedicação, com todo o amor que vocês estão fazendo para Deus. Fiquei encantado, cada um cantou louvor, e achei isso muito maravilhoso. Que Deus continue abençoando a equipe de louvor da igreja. Amém. Amém? Abra comigo no livro do profeta de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 48. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 30, de número 48. Aleluia, Jesus. Quem achou diz amém. Glória a Deus! Aleluia! Diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com um filisteu. Antes de eu ler o 49, preste atenção no que 48 está dizendo. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. Olha que interessante. O filisteu está indo encontrar com Davi, mas Davi está correndo para encontrar com o filisteu. Meu Deus, é forte. Correu ao combate a encontrar-se com o filisteu.
E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o teu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada nas mãos. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre os filisteus, e tomou a sua espada e tirou a bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Fecha seus olhos nessa noite. Pai, a tua palavra acabou de ser ministrada, Senhor. Jesus, eu te peço primeiramente nesta noite, encarecidamente, fala comigo, Jesus. Porque quando eu recebi este convite, eu te falei, Deus, o que eu vou pregar naquele lugar? E o Senhor começou a arder dentro do meu coração esta mensagem sobre um pequeno enfrentando o gigante. Que o Senhor nesta noite, meu Deus, possa, através da minha vida, trazer uma mensagem a cada coração nesta noite. Seja ela de conforto, seja ela de conserto, seja ela de correção, seja ela de exortação, mas que a sua vontade seja feita nesta casa, nesta noite. Assim eu te louvo, Deus, e eu te exalto, em nome de Jesus. Olha, pode se sentar. Aleluia, Jesus. Fique à vontade. Acabamos de ler um texto aonde vai se deparar com uma história muito conhecida do meio cristão, da igreja, aonde vai falar-se de um menino por nome de Davi. Todos nós sabemos e conhecemos quem é Davi. Se eu vou adentrar aqui na história, para quem não conhece, Davi era um filho de um homem por nome de Jessé, que Jessé era descendente da tribo de Judá. Quando eu falo para você a respeito de Davi, que ele era o 8º filho de uma casa, o menor desta casa, aonde o seu trabalho era cuidar das ovelhas do pai. Preste atenção que quando eu estou falando de ovelhas, eu estou falando de um homem que possuía um terreno, uma terra, uma fazenda, um homem que possuía bens, e ele colocou o seu menor filho para cuidar das ovelhas. E quando eu falo cuidar das ovelhas, eu estou dizendo de cuidar de uma coisa que é do seu pai. Preste atenção nisso. Eu estou falando de um menino que estava cuidando das coisas do seu pai, e cuidava não por obrigação, ele cuidava por amor. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, não porque o pai o obrigou a cuidar, ou determinou, vá e cuide das minhas ovelhas. Pelo contrário, Davi, quando vai cuidar das ovelhas do seu pai, ele fazia aquilo com amor. Preste atenção que a Bíblia ela vai ser ênfase em dizer e ser bem claro que quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, pastor Marco Aurélio, todas as vezes vinham a enfrentá-lo ou confrontá-lo ursos e leões. E nenhuma das oportunidades que isso acontecia, Davi abria mão de cuidar das ovelhas do pai em relação aos seus inimigos. Davi não deixava as ovelhas do pai sem pastor para poder correr de um urso ou outrora de um leão. Todas as oportunidades que Davi tinha, ele corria ali, pastora Luzia, e o seu foco era apenas: eu vou cuidar das ovelhas do meu pai, eu vou cuidar daquilo que pertence ao meu pai, eu vou cuidar das ovelhas com amor e com carinho. Preste atenção, que todas as vezes que ele está cuidando, isso aqui que eu vou dizer para você, eu vou conjecturar para você entender. Uma dessas ovelhas pode ter sofrido alguma lesão, pode ter machucado, mas mesmo assim Davi tinha paciência de cuidar das feridas das ovelhas. Davi ele tinha paciência de cuidar das ovelhas, cuidar da lã. Davi tinha paciência de cortar, não deixar crescer. Outrora, quando se embolava a lã das ovelhas, Davi deveria ir lá pentear com todo amor e carinho para cuidar.
Deus começa a reparar naquele menino quando está cuidando das ovelhas do pai, e no coração de Deus começa a arder, no coração de Deus começa a chamar a atenção alguém que não tinha tamanho, não tinha estatura, ou não tinha nome, não tinha mercado. Deus começa a observar aquele menino. Preste atenção nisso. E quando Deus ele começa a observar Davi, o coração de Deus começa a arder. Por quê, pastor? Porque eu já preguei sobre isso numa certa oportunidade com a igreja, onde eu falava de quem tem cargo, quem tem chamado. Preste atenção que quando eu estou falando disso, eu estou falando de Saul, estou falando de Davi. Dois reis que foram contemporâneos dentro da Bíblia e que cuidaram das coisas de Deus. Só que um tinha o cargo de rei e um tinha chamado para rei. Sabe o que eu estou dizendo para você? Saul era um homem que foi consagrado a rei, mas recebeu um cargo. Mas Deus olhava atrás das malhadas e via um menino, aleluia, que estava escondido, que estava no oculto, e Deus ardia no seu coração dizendo: eu não quero alguém para cuidar do meu povo somente por cargo, eu estou escolhendo alguém para ter chamado, para cuidar das minhas coisas, como este menino está cuidando das coisas de Deus. Só que presta atenção comigo. A época em que nós vamos falar aqui dentro do contexto bíblico sobre Davi, Israel estava passando por um período, uma nação que estava passando por um período de transição. Presta atenção nisso. Pastor, o que você está dizendo? Naquela época, o povo hebreu, eles viviam em conjunto, pastor Marco Aurélio. Ele vivia em conjunto de uma tribo ali, em que eles começavam a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Só que preste atenção comigo. O problema é que quando a gente começa a crescer, e o povo de Israel, eles começam a crescer de uma forma errada. Como assim, pastor? Preste atenção que não adianta eu crescer pelo lado errado. Eu tenho que crescer pelo lado certo. Eu sempre digo que uma árvore, ela não cresce para cima. Uma árvore, ela cresce para e ela desenvolve para. Vou pregar de novo. Uma árvore, ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. E o seu crescimento para baixo faz ela desenvolver para. Glória a Deus! Sabe o que eu estou dizendo para você? Que enquanto o menino estava escondido atrás das malhadas, ele estava crescendo. Vou falar de novo. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do pai, ele estava crescendo. Só que Deus ia desenvolver o menino. Pastor, me explique isso. Vou explicar. Não é que você tem que aparecer para Deus, aleluia, ser exaltado. Você tem que desaparecer para que Ele apareça. Sabe qual é o problema de muita gente? É querer aparecer e fazer Deus desaparecer. Já prestou atenção que muita gente, quando acha que tem um cargo ou que tem algo dentro de uma igreja, ele se acha que é melhor daquele que não tem? Só que Deus muitas vezes não está olhando para aquele que tem. Deus está olhando para aquele que tem chamado. E às vezes o chamado não é de quem está aqui em cima, às vezes o chamado é de quem está embaixo. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque eu estou falando de um menino que cuidava das ovelhas do pai, e ninguém via ele matando leões, ninguém via um menino matando urso, mas alguém estava vendo. Quando eu digo ninguém, eu estou falando de olhos humanos. Os olhos humanos não viam Davi, mas os olhos celestiais enxergavam ele. Eu fico olhando antes de Davi se tornar um menino, que seria um homem segundo o coração de Deus. Porque até então ele não era, mas ele se torna, pastor, segundo o coração de Deus. E quando eu estou falando para você, para se tornar segundo o coração de Deus,
estou falando de alguém que não aparecia aos olhos humanos, mas aparecia aos olhos de Deus. Deus começou, pastor Marco Aurélio, aleluia. Deus começou a observar alguém que estava atrás das malhadas, alguém que estava no campo, tocando uma harpa e cuidando das ovelhas do Pai com amor. Deus começou a observar Davi, começou a observar Saul. Por quê? Porque chegou um tempo em que Saul não dava mais ouvido à voz de Deus. Mas Davi nunca deixou de dar ouvido à voz do seu pai. Que dia que Davi levantou, o pai falou: Davi, vai cuidar das ovelhas? Pai, hoje eu não vou. Davi nunca faltou o trabalho. Davi nunca faltou as suas obrigações. Fico imaginando as ovelhas nascendo e ele com prazer, pegando aquela ovelha que acabou de nascer, pastor, levantando ao céu, dizendo: Pai, Deus, abençoa, eu quero te entregar essa que acabou de chegar. Davi começa a arder o coração de até o ponto de se tornar alguém segundo o coração. Para mim poder explicar isso aqui, eu precisaria de no mínimo umas 2 horas. Mas hoje eu não posso demorar. O pastor Marco Aurélio falou que eu tenho que terminar até meia-noite. Só que preste atenção comigo. Todos os dias Davi cuidava das ovelhas do pai. Jessé disse para ele: Davi, você não pode ser guerreiro, porque você não tem idade. Davi, você não pode ir para o campo onde seus irmãos sempre vão para enfrentar os desafios da vizinhança, das tribos vizinhas. Você vai cuidar das ovelhas. Só que enquanto Davi estava ali, Deus estava preparando outro inimigo. Para dizer para você, enquanto você está aí, que ninguém está te vendo, não se preocupe, Deus está te preparando. E no momento certo Ele vai te exaltar. Só que preste atenção, vai chegar um certo dia em que Jessé vai olhar para Davi e dizer assim: meu filho, os seus irmãos estão em campo de batalha, seus 3 irmãos mais velhos estão em campo de batalha. Eu preciso que você pegue este alimento, este almoço, esse suprimento e vá até o campo de batalha e levar para eles. A Bíblia diz que Davi vai deixar suas ovelhas com o guarda. O que é isso, pastor? Deus está observando Davi. Deus viu que em todo momento, até quando ele não estava, as ovelhas não ficou sozinho. Deus começou a observar Davi e falou assim: uai, esse menino está obedecendo o pai na terra, indo levar alimento para os irmãos, mas nas ovelhas, que é a sua obrigação de cuidar, ele não deixou desamparar. Imagina o coração de Deus ardendo, olhando para aquele menino, dizendo: vai ser o novo rei de Israel. Estou dizendo para você, Deus só se manifesta na nossa vida quando nós fazemos algo que chama a atenção dele. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 13 anos que ela sofria aquele fluxo. Eu não vou entrar em detalhe, mas que a mulher sabe o que eu estou dizendo. Como que deveria incomodar a vida daquela mulher. Aquela mulher não deveria ter prazer de estar num churrasco, de estar numa festa com amigos. Aquela mulher não deveria ter prazer de sair daqui da sua casa, até mesmo que fosse se sentir envergonhado pelo seu problema. Só que um dia Jesus está passando. E havia assim uma multidão quando Jesus estava passando. E que eu vou dizer para você biblicamente: quantos enfermos haviam naquele lugar, naquele dia? Quantos, pastor Marco Aurélio, colocaram as suas mãos em Jesus? E acredito eu que nenhum deles foi curado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia ela vai ser bem clara. E quando ela toca Jesus, fala: alguém me tocou. Peraí. Aí vai poder dizer assim: uma pessoa que me tocou. Aí os discípulos vão olhar para Jesus: a multidão está te apertando, todo mundo está tentando uma mão em você, todo mundo está encostando em você, e você disse que um só pôs a mão. Ele disse: mas essa conseguiu tirar a virtude. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não é estar ao
cunhado jovem falou que não é você estar aqui para ver o culto, é você prestar o culto. Muitos estavam ali para ver Jesus, para tocar em Jesus, mas ela falou: eu não estou ali para ver, nem para. Eu não estou ali para ver, eu estou ali para ser transformado. Eu estou indo ali para ele sair dali diferente. Sabe o que eu costumo dizer? Todas as vezes que você for num culto e você entrar e sair do mesmo jeito, você não foi. Você foi na igreja. Vou pregar de você. Todas as vezes que você entrar por essa porta para dentro e você sair da mesma maneira que você chegou, você só veio na igreja. Mas você não veio no culto. Vou pregar de novo. Porque existe uma diferença de você estar na igreja e você estar no culto. Estar na igreja é carnal, estar no culto é espiritual. Então quando você chega na igreja, você fala assim: eu não vim para cá, eu vim para o espírito, então eu vou para o culto. Eu vou simplificar para você entender. Lembra Diana? Lembra Diana? Quem conhece a história de Diana? A Bíblia fala que ela não é estéril, mas Deus fechou o seu. Fechar significa separar. Quando Deus fechou o ventre de Diana, Deus estava separando o ventre dela para ele. Falou: o seu ventre é meu. Então todas as vezes que ela subia em Siló com o seu marido Eucana, todos os dias ela ia para a igreja. Porque lá, no lugar que ele ia para apresentar o sacrifício, era como se fosse uma igreja. Só que dentro da igreja, quando você chega, existe um negócio chamado Centro de Adoração a Deus. Aleluia. É centro de adoração a Deus, pastor. Por exemplo, você vai numa cidade do interior, toda vez que você chega nessa cidade, existe um lugar chamado Centro Histórico, ou uma cidade histórica. Existe um lugar onde você chega que é o centro, que é o lugar principal. Então todas as vezes que ela subia nesse lugar principal, ela chegava na igreja. Mas o dia que ela entendeu que ela não tinha que chegar na igreja, ela tinha que chegar no culto, Deus ficou. Sabe o que eu estou falando para você? Que o negócio entre você e Deus não é você entrar e sentar na cadeira, é você chegar e se prostrar porque Ele está aqui. Glória a Deus. Eu estou falando para você, você pode ficar todos os dias na igreja, todos os cultos na igreja, passar 10, 20, 30 anos, e você me vai falar assim: tem 40 anos que eu estou indo na igreja e eu não sofri transformação. Quantas pessoas já seguiram Jesus? A Bíblia não fala, mas quantos enfermos foram atrás de Jesus durante a caminhada e não foram curados? Você já parou para pensar nisso? Quantos pastores que foram atrás de Jesus durante a caminhada e não foram curados? Porque foram atrás da bênção, mas não foram atrás de quem é o abençoador. Aleluia! Sabe o que eu estou dizendo para você? O que vai fazer a diferença na sua vida é a sua atitude. Olha o menino. Ele estava isolado no campo, ele estava atrás das malhadas, ele estava cuidando das ovelhas do pai. Começa a chamar a atenção de Deus. Deus olhando para ele: se ele cuida das ovelhas do pai com amor, se ele cuidar do meu povo, ele vai cuidar com amor. Começa a ver o coração de Deus. Só que Deus não podia pegar o menino e simplesmente falar assim: a partir de hoje esse menino é um novo rei. Vou entregar de novo. Deus, ele não podia pegar Davi e falar assim: a partir de hoje você é um novo rei. Deus falou: não, para você ser rei eu vou colocar algo grande na sua vida. Eu vou pegar de novo. Para você se tornar rei eu vou colocar algo grande chamado Golias. É Golias que vai te exaltar. O pastor Margareth falou que eu podia entregar tudo aqui, eu vou entregar. Estou falando para você que agora tem que voltar para Deus te honrar, para Deus te exaltar. Ele vai colocar algo grande no seu caminho. Pastor, o que é algo grande no meu caminho? Ele vai colocar Golias para te afrontar de dia e de noite, para te desafiar de dia e de noite. Para quê? Para que quando você for exaltado, alguém vai dizer: esse aí foi que enfrentou Golias, esse aí que se tornou o destaque na presença do Pai. É porque ele enfrentou a dificuldade, enfrentou caminho, enfrentou a dificuldade, ele passou por um momento difícil, ele não caiu de paraquedas. Eu vou dizer para você: eu tenho 38 anos, e durante a minha caminhada pastoral, muita gente olhou para mim e falou assim: você como pastor
Um homem de 3 metros de altura, 40 dias, de manhã e de tarde, chegava e afrontava o povo de Deus. Só que eu te digo uma coisa. Por que Saul tinha medo? Deus entrega isso agora. Por que Saul tinha medo de enfrentar o gigante? Porque ele sempre olhou o tamanho de Golias. Vou falar de novo. Pastor, por que Saul tinha medo de enfrentar Golias? Porque ele olhou o tamanho e falou: peraí, só tem 3 metros. Só que quando Davi chegar lá com o cestinho para entregar o almoço, Davi vai dizer assim: entre vocês aí, não tem um para me enfrentar. Ficou pensando, pastor Macoré, aquele ruivinho, um cesto de pão, cansado da caminhada, porque não tinha carro, não tinha Uber, carregou nas costas. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando ele com a sua harpa, louvando a Deus, com o peso nas costas do alimento, com um sol de 40 graus no deserto atravessando para chegar lá, para você entender. Como é que ele passou pelo deserto? Para você entender. Porque o sol ele é quente, mas à medida que você anda, ele vai esquentando ainda mais. Se você está com peso, aí triplica o sol, o calor aumenta. Eu fico imaginando Davi com aquele peso, varão nas costas, com a harpa e cantando: Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respondo. Eu fico imaginando ele carregando o peso e ainda adorando a Deus e Deus olhando assim: esse menino é diferente. Aleluia! Ele está com peso nas costas, mas está adorando. Eu vou pregar para alguém aqui hoje. Eu pedi essa palavra porque tem alguém que está adorando. Você está com peso nas costas, mas eu vou dizer: continua adorando. Você está passando uma dificuldade, eu vou dizer para você: continua adorando. Você está passando por um momento difícil da sua vida, às vezes você está levando um fardo que não é seu, que está pesado, e você fala: Deus fala: continua adorando. Eu não conheço ninguém. Maravilhoso. Eu ainda não conheci ninguém dos antigos profetas que Deus o desamparou. Davi errou, Elias errou, muitos profetas erraram, Moisés errou, mas Deus nunca desamparou pelo erro. Deus sempre amparou pela confiança em Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui? Deus ele não vai te desamparar porque você caiu pelo pessoal. Jesus ele fez algo muito interessante aqui. A Bíblia diz que quando Jesus pega a cruz, antes dele pegar a cruz, melhor dizendo, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, vocês querem ir para o mesmo lugar que eu vou? Pegue sobre os seus ombros uma cruz, a minha cruz, melhor dizendo. Jesus diz assim: pegue sobre os seus ombros todos os dias a minha cruz, porque todos os dias eu vou carregar a sua cruz. A minha cruz é leve, mas a cruz sua é pesada, porque tem pecado. A minha não tem, então a minha é leve. Então todos os dias você vai levar a minha cruz, que é leve, porque a sua que tem pecado é pesada, eu estou levando. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que Jesus ele cai com a cruz. Por quê, pastor? Porque Jesus estava indo para um lugar chamado Caveira, conhecido como Gólgota, é onde foi liberado a salvação. Então, para mim encontrar a salvação, eu tenho que ir até um lugar chamado Caveira, chamado Gólgota, para mim encontrar a salvação. Se ela foi liberada lá, é lá que eu vou encontrar. Concorda? Então, quando Jesus está caminhando com a cruz, em que ele cai com aquela cruz por causa do peso, Jesus estava me ensinando: você pode até cair, mas eu vou enviar um consolador para te ajudar. Porque a Bíblia diz que um homem por nome de Sirineu significa aquele que ajuda. Isso não é somente um fato assim, por acontecimento acidental. Havia alguém que significava aquele que ajuda para ajudar Jesus a carregar a cruz. Só que presta atenção, a Bíblia diz que ele pega a cruz, joga sobre seus ombros e ajuda a Cristo a levar a cruz. Aí ele diz assim: olha, quando eu subir, enviarei outro paracleto, que você não vai carregar por sozinha, ele vai te ajudar a levar. Glória a Deus! Sabe o que eu digo para você? Sabe o que eu estou pregando para você aqui nessa noite? Ainda que você tropece e caia,
Espírito Santo está dizendo do seu lado assim: vamos levantar? Irmãos, eu passei durante esse período atrás, eu fiquei uns 2 anos sem pregar. Sem pregar, porque Deus, não vou pregar mais. Quero pregar mais, não. Eu vou chegar aqui e vou sentar ali. Acho que Deus ouviu o que eu falei. Durante 2 anos ninguém me convidou para pregar. Nem na minha igreja eu pregava. Eu só sentado na cama. Só que chegou um ponto que Deus falou comigo assim: te dei 2 anos de férias. Aleluia. Você quer mais quantos anos? Sabe por quê? Porque a gente que tem chamado para algo, a gente não consegue ficar parado. Você já viu quem gosta de trabalhar e ficar desempregado? Você já viu quem gosta de adorar ficar sem adorar? Não. Você já viu quem gosta de tocar guitarra no ouvido falando, tocando? Eu achei lindo, porque eu lembrei da Assembleia, que eu era Assembleia, e lá tocava esses louvores da harpa. Eu tocando aqui, falei, nossa, e é gostoso quando você vê uma homem da idade do Senhor, o presbítero adorando, e vê uma criança adorando. Você percebe que não importa o tamanho nem a idade, o que importa é adorar. Só que eu fico imaginando aqui, quando Davi chega, voltando no contexto, não consigo pregar, ele acabou de pregar. Eu fico imaginando quando Davi chega no ambiente e ele se revolta, num bom sentido, de olhar para aquele homem afrontando o povo de Deus e dizer assim: tá, quem que é esse circunciso aí? Quem que é, na linguagem de hoje seria assim, quem que é esse descarado que está desafiando Deus? Porque está desafiando Deus. Porque quando ele menciona, ele não vai mencionar apenas o povo de Israel. Vai dizer: não existe ninguém aí que adore esse Deus de Israel para mim poder. Peraí, você está mexendo com Deus, cara. Você não está mexendo com o povo, você está mexendo com. Meu Deus, é forte. Só que quando acontece isso, Davi vai falar: gente, ninguém vai enfrentar esse gigante, não. A Bíblia não fala isso. Mas vamos entender o texto. Imagina ele falando: mas quem que é esse cara para falar? Gente, tem ninguém aqui, todo mundo aqui é de guerra, ninguém vai enfrentar esse cara, não. Estamos calados. Vai falar: então eu vou. Aí eu fico imaginando aqueles que tinham marca de guerra, olhando para alguém que não tem marca de guerra. Davi não tinha marcas, mas Davi tinha história. História de matar leões e matar ursos. Mas ele não tinha marcas de guerra, como seus irmãos Abinadab tinha, como seu irmão Samá tinha. Ele não tinha marcas. Só que ele olhou e falou assim: eu não tenho marcas de guerras, mas eu tenho marcas de desafios que eu venci. Aleluia. Glória a Deus. Aí o que acontece? Quando ele vai para a guerra, Saul, mais do que depressa, pega todo tipo de armadura, espada, escudo, coloca sobre ele, capacete. Ele olha e fala assim: se eu der um passo isso aqui, eu vou cair. Porque o que vai me livrar da mão desse gigante não é a armadura, é Deus. Ele falou: olha, você vai vir com espada, com lança, todo cheio de coisinhas para me enfrentar. Eu vou somente no nome do meu Senhor. Se, vou dizer para você, se Golias quisesse viver, quando ele falou isso, ele tinha morrido. Ele teria que correr, pastor Manuel. Eu falei: peraí, o menino está vindo, o menino me enfrentar, ele não tem espada, não tem armadura, não tem escudo, ele disse que vem no nome do Senhor. Então, se esse menino desse tamanho vem no nome do Senhor, é porque ele confia. E esse Senhor deve ser muito forte. Eu estou dizendo para você que às vezes o gigante vai querer te afrontar. E sabe por que muitas vezes você não vence? Porque você vai na sua força. Aleluia. Às vezes Deus está encostado assim, ó. Às vezes Deus encosta isso aqui, ó. E ele está olhando lá, você pelejando. Ele está falando assim: vamos pensar nós dois. Quando você entender como é que você deve enfrentar, você vai vencer. Sabe por quê? Às vezes a gente quer resolver um problema, a gente quer resolver da nossa maneira. A gente quer resolver da nossa força. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. Quando Josué foi derrubar as muralhas, ele podia falar assim: nossa, pelo tamanho e a estrutura dessas muralhas, vamos contratar uns tratores.
Vamos dar para os tradutores, vamos derrubar essas muralhas? E falou, não, vamos marchar dando voltas, só adorando. Vamos só adorando. Vou pregar para vocês entenderem. Vamos marchar dando voltas, mas adorando. Vamos marchar dando voltas, só adorando. No sétimo dia, irmãos, no sétimo dia, os pilares teve trincaduras, rachaduras, somente pela marcha do povo de Deus. E as muralhas não aguentou, pastor Rafael. Vieram no chão. Sabe o que eu estou pregando com você aqui hoje? Que a sua atitude para vencer tem que ser espiritual. Glória a Deus! Pastor, como que eu venço para mim? Vamos entender. Lembra quando Deus ele pega o profeta Ezequiel e ele leva dentro de um vale de ossos secos? A Bíblia diz que ele fez ele andar ao redor de todos os ossos. Isso aqui andar é falar para ele assim, olha, você vai andar sem pisar em nenhum. Observe todos. A perna de um cidadão aqui estava lá do outro lado. O braço nem se fala. Havia se perdido todo o corpo, todo espedaçado. Nenhum estava próximo do outro. A mão não estava próximo ao braço ou antebraço. Sabe-se lá onde estava a mão, onde estava o osso do braço, o osso do antebraço? Não sei, mas não estavam juntos. Deus falou para ele, profetiza. Aí a Bíblia vai dizer que quando eu profetizava, escutei Peraí. Enquanto eu estava profetizando, esse profetizar aqui significa adorar. Enquanto eu estava adorando, eu escutei um barulho. Era Deus pegando como se fosse um por um e trazendo. Eu vou organizar. Eu vou organizar. Para você entender. Quando você começar a adorar, Deus começa a organizar a sua vida. Quando você começa a adorar, Deus começa a pôr as coisas no lugar. Quando você está adorando, Deus está tratando aquilo que você deixou. Só que presta atenção, a Bíblia diz que houve um ruído, tudo foi se encaixando no lugar. Mas só que Ezequiel não parou a sua adorar. Não parou. Ele falou assim, se houve um ruído, ele estava trabalhando. Eu vou parar de falar. Se houve um ruído, eu vou adorar ainda mais. Ele foi adorando, ele foi só juntando. Quando se juntou cada osso, o seu osso começou a formar nervo. Foi formando nervo para dar sustentabilidade. Formando nervo, teve pele. Teve a pele, aí ele colocou de pé. Quando ele colocou de pé, ele falou, está pronto? Não, ainda falta vida. Então profetiza que dos quatro cantos da face da terra vai vir vida sobre o exército. Esses ossos que eram mortos agora serão um exército. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui? Que você só vai conseguir vencer os desafios da sua vida quando você entender que você precisa enfrentar o desafio. Você já viu alguém ser campeão sem enfrentar um desafio? De uma maratona, de uma partida de futebol, uma partida de vôlei. Para se tornar campeão existe um desafio, existem gigantes. Tudo na sua vida, todos os dias é um desafio. Se você quer ter sua casa, é um desafio. Se você quer ter um carro, é outro desafio. Mas você só vai vencer quando você for nas mãos de Deus. Eu fico imaginando quando aqui no texto que Davi falando assim, olha, você está vindo com lança, com espada, com tudo, eu estou indo somente no nome do Senhor. Ele pega 5 pedras, coloca dentro de uma bolsa e ele vai. Todas as pedras eram lisas e ele pega uma, coloca no estilingue e solta a pedra. Queridos, o gigante ele poderia tentar se desviar. Opa, peraí, tem uma pedra. Só que não deu tempo. Porque enquanto Davi rodava, a mão que jogou não foi de Davi, foi a mão de Deus. Eita glória! Aleluia! Davi estava rodando para jogar a pedra, e Deus falou assim: joga a cabeça. Só roda que eu jogo. A Bíblia diz que a pedra pegou, ela não pega e bate e cai, ela bate e crava. Queridos, eu não queria ter tomado essa pedrada no lugar de Luiz, porque essa pedrada deve ter doído. Porque do jeito que bateu, ele caiu. A Bíblia fala, vai ser bem claro, ele não dá nem tanto suspiro, ele cai. Porque ele sentiu a mão do Senhor. Sabe o que eu vou dizer para você? Você tem que determinar
olhar para os seus problemas, para os seus desafios e dizer: eu estou indo no nome do meu Senhor, eu vou fortalecer no nome do meu Senhor, eu não vou pelejar contra os gigantes, quem peleja pelo gigante, contra o gigante é o meu Senhor, eu não vou fazer nada de mim mesmo, porque quem faz ainda é o meu Senhor. Aleluia. Sabe o que eu estou dizendo para você? É o seguinte: às vezes na nossa caminhada, na nossa vida, a gente vai se deparar. Às vezes não, vou ser bem claro. Na sua caminhada você vai se deparar. E tem um problema muito grande na sua vida se você tiver a caminhada com Cristo e não tiver dificuldade. Bora mostrar para Deus. Queridos, se você está na igreja e não tem dificuldade, alguma coisa vai errada. Você não está servindo e está adorando. Porque você precisa ter desafios todos os dias para você enfrentar, vencer e falar: o Senhor não é. O Senhor é comigo. Quando eu fui me tornar pastor, a minha esposa não está na igreja, ela entrou para a igreja, batizou, converteu, a esposa não era. Mas com o tempo ela saiu para fora da igreja, desviada, os irmãos dele. Mas eu para caminhar. Quando eu fui ser ungida pastor, eu passei por uma luta tão grande, até tentar me matar. Alguém que me dizia que me amava, que era minha esposa, ela tentou me matar. O diabo usou ela para nada. Ela tentou me cravar na faca desse tamanho. Na semana eu conheci o dia nosso. Eu tomei a faca dela, escondi a faca. Mas até para dormir eu estava com dificuldade. Só que eu disse: Senhor, se eu morrer na tua presença, para mim, estava no processo pastoral, sobre o processo de disciplina. Nem pensava em ser pregador, nem tinha feito teologia, nem tinha estudado. Mas eu tive um gigante dentro da minha casa, eu tive um Golias. Se eu tivesse olhado o problema e desistido, às vezes eu nem estaria aqui hoje. Deus fez uma promessa para mim na época: falou: olha, eu vou levar para você no meio de grandes homens. Eu já tive no meio de grandes homens, de grandes pregadores. Conheço muitos, como Douglas Santana, conheço o Raí Carmela, que todo mundo conhece, Lucas Agostinho, a gente vê muitos eventos, pregando. Conheço um pregador famoso, o Provão, conheço Renan Lopes, muitos pregadores de mundo, pregadores que pregam fora, muitos amigos que se tornaram meus amigos, pregam fora do Brasil e outros países. Então, um dia eu estava na minha casa, eu falei: gente, eu lembro quando Deus me fez essa promessa, estava no monte. Na verdade, eu fui cortar o cabelo, minha mãe estava no monte. E um pastor, orando para a minha vida, através da minha mãe, falou assim: eu preciso falar com ele. Minha mãe ligou, eu ia cortar cabelo, saí do salão, perdi o horário de cortar cabelo no monte. Quando eu cheguei lá, ele me pegou e falou: olha, Deus quer um grande na sua vida. Deus me mostra você no meio de grandes homens, príncipes da face da terra. Se eu cheguei a estar em lugares que hoje eu estava pensando: não, gente, não tem coração no meio. Se eu falar para vocês a verdade, até hoje eu não acredito que eu tive no meio de pessoas assim, pessoas famosas do mundo nosso, cantores, pregadores. Fiz parte do Bom Samaritano Internacional, eu, Lauriette, Marco Liceu, muita gente. Meus muitos pregadores, como Adeiro Costa, muita gente conhecida na igreja. Só que para mim poder chegar aonde eu cheguei, e aonde eu quero chegar ainda mais, eu tive que enfrentar um Golias dentro da minha casa, dentro da minha família, no meio de amigos. Pessoas que saíram da igreja na época que eu congregava. Meu pai é pastor presidente de uma igreja, mas a minha mãe. Eu congregava com os meus pais, e quando a gente foi ser ungida pastoral, porque Deus tinha ordenado aqui, pessoas virou numa reunião e falou assim: se for para você ungir seus filhos ou pastores, a gente vai sair da igreja porque a gente não concorda. E meu pai me levantou e falou: pai, não fala nada. Quem quiser sair, vai dar a bênção na sua vida. Passou 6 anos. Eu, meu irmão, o pastor Luiz, Benção demais se trazê-lo aqui também. Não sei se ele já veio aqui, meu irmão, pregador. Benção demais também. E a gente foi rejeitado por membros da igreja. Presta atenção nisso. E Deus chamou a gente para algo grande. Meu pai queria falar para o meu pai: isso não está ruim.
A obra não é sua. Você é um prestador de serviço da obra. Aleluia. Se eles quiserem sair da bênção, deixa eles ir. Glória a Deus. Passaram 3 anos fazendo isso. Depois de tudo isso. Os mesmos que eu fui pregar numa igreja, depois de 3 anos, eu fui pregar num congresso, no aniversário do membro. A igreja estava muito cheia, uma igreja enorme, muito cheia. E essas pessoas que me rejeitaram lá no meu irmão estavam lá, congregavam nessa igreja. Louvando para você mesmo. Deus. E eu cheguei e preguei uma mensagem. Se eu conseguir lembrar aqui, eu falo para os irmãos. Eu cheguei e preguei uma mensagem nessa época. Acabou o culto, eles vieram até mim. Falou assim: nós queremos te pedir perdão. Eu falei: por quê? Porque quando você foi ser ungido a pastor, nós te rejeitamos. Só que hoje nós vemos que nós rejeitamos, mas foi Deus que chamou. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu virei para a pessoa e falei assim: mas você não tem que pedir perdão. Pede perdão a Deus. Porque você não rejeitou, não foi o que eu queria, foi chamado de Deus. Porque se dependesse de mim, eu não queria fazer nada na igreja. É tão gostoso sentar na cadeira e ficar vendo os irmãos louvando. Isso é gostoso. Só que a gente, Deus escolheu a gente. Cada um de vocês aqui, Deus tirou de um lugar. Sabe por que Deus tirou cada um de lugar? Tirou uns aqui da prostituição, uns do crime, uns do mundo das drogas. Porque Deus fez isso com os discípulos. Deus pegou cada um de um lugar. Não era cobrador de imposto, não era pescador. Deus pegou cada um de um lugar para Deus mostrar para você que não importa onde você estava, o importante é onde você está hoje. E Deus me trouxe aqui nessa noite para ministrar na sua vida e dizer: não desista, independente do tamanho do problema que está vindo no seu caminho. Porque quando o problema estiver vindo, você tem que olhar para o problema. Você para mim é grande, mas para Deus você não é nada. Eu fico imaginando aqui, quando Davi, vamos junto comigo aqui, vamos desenhar isso em mente. Eu fico imaginando todo mundo escondido, os guerreiros, com suas espadas e seus escudos, tudo escondido, porque a Bíblia diz que toda vez que eles subiam, eles escondiam. Eles tinham medo. Eu fico imaginando eles escondidos, olhando o menino com uma bolsa e 5 pedras na mão. O que esse menino vai fazer com 5 pedras? Vamos desenhar isso aqui. Os guerreiros de Israel se esconderam para ver o menino enfrentar o gigante. Sabe dizer que eu estou dizendo? Sabe o que eu quero dizer para você? O verdadeiro aparece na hora da dificuldade. Aleluia! O verdadeiro não era quem tinha espada, o verdadeiro não era quem tinha escudo. O verdadeiro é aquele que vai no nome do Senhor. Glória a Deus! Às vezes você está tentando ter algo para enfrentar um problema e Deus está dizendo: vai só no meu nome. Vai só na adoração, vai no jejum, vai na oração, vai na adoração, vai no louvor, mas vá. Não vai. Porque às vezes a gente quer olhar e falar assim: Deus, eu não vou mais, não. Deus está dizendo para você: por que você não vai? Ah, por causa do problema. Deus falou assim: que problema? Aí você diz: não, isso não é nada, meu filho. Se Deus pudesse fazer aqui na parede, vai seguir. Se Deus pudesse mostrar para nós, porque a gente tem defeito. A gente fala que tem fé, mas a gente acredita com o olho. Como você A gente fala assim: eu tenho fé, pastor. Mas se vier um gigante, a gente quer correr. A Bíblia foi para nós. A Bíblia falou que quando o gigante se manifestava desafiando, os guerreiros se escondiam. Os guerreiros se escondiam. Se a gente pudesse ver o que Deus preparou, eu vou falar assim. Eu fico imaginando quando Deus falou assim: olha, eu vou ir preparar os lugares. Eu fico imaginando como que deve esse lugar que ele preparou. Meu Deus! Porque Deus, ele tem uma mania, para você entender. Uma mania no bom sentido. Ele só quer entregar para nós o que é muito melhor. Verdade. Eu preguei esses dias sobre o sentimento de Adão, pós-paraíso. Usei mais um lado da psicologia para você entender. Você já parou para pensar como que era o sentimento de Adão dentro do paraíso e o primeiro dia dele fora do paraíso?
Imagina alguém, uma pessoa sendo maior presbítero, a pessoa mais rica do mundo, comendo do bom e do melhor. No outro dia está ali no lixo catando ali, ó. Restos de comida e comendo comida azeda. Imagina o sentimento de Adão, para você entender, que ele perdeu o paraíso. A Bíblia não fala, mas imagina quantas vezes ele chorou por ter errado, porque perdeu algo. Eles falam isso que você tem, que é a presença de Deus. Aleluia. Não abra mão disso. Deixa o gigante gritar, deixa o gigante se manifestar. Lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos, que a Bíblia diz que o mar estava em fúria, o vento gritava e assoprava naquela noite, e os discípulos desesperados, porque olhavam para o problema e gritavam todo o problema, só que nada acontecia. Por quê, pastor? Porque criatura não tem poder sobre outra criatura, mas quando Jesus se manifesta e fica de pé, o Criador vai liberar sua palavra, e a criatura vai entender. Quem está falando não é mais a criatura, mas sim o Criador. Sabe o que eu dizer para você? Fique de pé, senão eu estou encerrando. Sabe o que eu dizer para você? Você precisa entender que enquanto a criatura bater de frente com outra criatura, não vai acontecer nada. Mas quando o Criador se manifestar em favor da sua vida, não é gigante que vai ficar de pé, não é a dificuldade que prevalece, não é a luta que vai atravessar o seu caminho. Sabe o que eu dizer para você nessa noite? Você que chegou aqui e está falando, pastor, você não sabe, eu estou passando e para mim não importa, nem me interessa. O que me interessa é saber se você falou para Deus o que aquele gigante está fazendo para mim e você. Meus meus sem problema, porque eu vou levantar, aleluia, tudo a seu favor. Eu vou exaltar a sua vida, eu vou exaltar seu casamento, eu vou exaltar seu ministério, eu vou levantar todos aqueles que têm levantado contra as meninas que fez. Você pode chegar aqui hoje e dizer, Senhor, só o Senhor sabe como eu estou indo para a igreja, e Deus me trouxe aqui para dizer para você, não importa como você chegou, não importa como você está saindo, você chegou com um pequeno, mas a partir de hoje você está saindo com uma grande na minha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Eu queria Glória. que eu vou fazer uma oração e eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria pedir aquela menininha para dançar o mesmo louvor que ela apresentou aqui. Eita, Deus cadê? Aleluia, Deus. Ela vai estar adorando e você vai estar falando com Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Enquanto ela vai estar dançando aqui, Maravilha, Jesus. eu quero que você entenda o louvor. Eu amo esse louvor, mas eu quero que você entenda quem é Jesus na sua vida. Você já se parou e perguntou quem é Jesus na minha vida? Feche seus olhos. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. O coração valente
testemunho, para a gente é isso. A gente tem que prestar atenção em tudo aquilo que a gente ouve. Esse louvor fala que o coração valente ele não pode parar. Ele fala de um coração que é desafiador todos os dias. Fala do coração de Jesus. Ele fala esse louvor fala aquilo que Jesus fez por nós. Tem uma coisa. Aquilo que você faz para Deus ainda é muito pouco. Pastor, eu faço muito, não faz nada. Verdade. Vai lá tomar 39 chibatadas. Vai lá colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça. Vai lá ter os pés e as mãos perfurados como Jesus teve. Sofrer durante 6 horas, põe morto, perdendo sangue durante 6 horas. Vai lá. Aí você vai entender que tudo que você faz ainda é pouco. Golias não pode te parar. As lutas não podem nos parar. A dificuldade não pode nos parar. Todos os dias quando você acordar, não sei se você tomar, porque eu acordo, a primeira coisa que eu falo, Deus, obrigado por mais um dia. Tem gente que deitou ontem e não acordou hoje. E Deus permitiu que você acordasse hoje para falar para você. Golias não é para te parar, é para te exaltar. Não desanimes. Não pare. Lutas, vai vir. O Evangelho não é flores, o Evangelho é espinho. Por que eu vou mentir para vocês? O Evangelho não é picanha. O Evangelho não é suco, não é Coca-Cola. O Evangelho é água e às vezes a água é quente. Às vezes é aquele alimento que você precisa e você não encontra, achando que vai ter. Esse é o Evangelho. É difícil. Você não pode chegar no céu faltando uma perna, chega faltando um olho, chega faltando uma orelha, chega de cadeira de roda, chega rastejando. Mas faça de tudo para chegar. Não desanime. Se Davi tivesse olhado para os guerreiros, se os guerreiros estão com medo, imagina eu que sou menino. Eu falei, não estou acostumado a derrotar ursos e leões. Gigante para mim não é nada. Porque todas as vezes que eu derrotei ursos e leões, eu estava no nome do Senhor. E o Senhor me deu força para derrotar os ursos e leões. Aleluia. Então, mesmo o Senhor que me deu força, vai me dar força para derrotar a doença. Glória a Deus. Sabe o que eu dizer a você? Não desanime. Não desanime. Senhor, eu não estou aumentando, mas vou dar mais um passo. Senhor, eu não estou aumentando, mas vou dar mais um passo. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de todos.